As guerras sempre existiram na história da humanidade. Elas são uma válvula de escape que permitem aliviar as tensões entre os povos. Da mesma forma como indivíduos se desentendem e precisam resolver as suas diferenças, os seus problemas, assim também é entre as nações. É claro que essa não é a maneira ideal de resolver as coisas, mas é uma das formas de se chegar a algum lugar. O problema é que vivemos num tempo de engessamento, na era do politicamente correto e da inversão de valores. Então, as nações malévolas e mal intencionadas se aproveitam desse engessamento para levarem vantagens, para fazerem o que não podem e o que não devem e não serem atacadas, não serem recriminadas, não serem repreendidas. Porque vivemos num tempo onde não se pode repreender o mau elemento e nem a má nação. Porque quando um mau líder ele é repreendido, a comunidade internacional, os jornalistas já aparecem defendendo o cara. Existe uma verdadeira vitimização. Como o caso do Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Muitos jornalistas ainda enxergam o cara como uma vítima. O Donald Trump é que é um mauzão que não está respeitando o tadinho do norte-coreano. Então, imensa é a inversão de valores em nosso tempo. E todo esse pacifismo que nós observamos hoje, ele é decorrente das armas nucleares. Porque se não fossem as armas nucleares, logo após 1945, as nações teriam continuado em guerra. Foi por causa das armas nucleares que as nações passaram a se respeitar minimamente, ou passaram a temer mais a guerra ou as guerras. Porque em outros tempos, as guerras elas não eram temidas e eram uma forma de resolver os problemas. É cruel essa visão? É desumana? Olha, o ser humano é um guerreiro por natureza. Se nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que inúmeros avanços foram conquistados através das guerras. Milhões e milhões de pessoas morreram, é claro, tudo isso é indesejável, isso é ruim, não é algo que nós de fato desejamos, mas é o caminho pelo qual as coisas andam. É o caminho pelo qual as coisas andam. Só que de 1945 para cá, surgiu uma inversão nesse processo. Se começou a se fazer menos guerras, só que muitas nações com ideologias erradas, com princípios errados, nações mal intencionadas, obtiveram vantagens através disso, porque não foram atacadas, não foram repreendidas. Então, as armas nucleares elas geraram um engessamento no cenário internacional. Talvez esse engessamento ele seja quebrado agora se por acaso surgir uma guerra lá na Coreia do Norte. Se realmente os Estados Unidos vierem a invadir o país, dependendo aí das próximas ações do líder coreano, norte-coreano, que diz que vai fazer testes com mísseis todas as semanas daqui por diante, e se ele fizer isso, realmente, eu acredito que o Trump vai tomar uma medida mais drástica e será possível aí que a Coreia do Norte seja tomada pelos Estados Unidos da América. E daí, será que uma grande guerra nuclear pode estourar? Essa é a grande pergunta e é também a grande preocupação do mundo. As pessoas estão temerosas, elas estão com medo frente ao que possa vir a acontecer. Porque se o Kim Jong-un se sentir perdido, eu acredito que ele vai enfiar, vai apertar o dedo no gatilho, e vai fazer uma merda bem grande. Mas daí surge a seguinte pergunta: será que esses armamentos nucleares que aparentemente a Coreia do Norte tem, eles existem de fato? Será que aqueles mísseis nucleares
apresentados no desfile do dia 15 de abril na Coreia do Norte, o Dia do Sol, são verdadeiros? Será que aquilo não eram apenas grandes rolos de mortadela? Então essa é a pergunta, né? Mas se o Kim Jong-un realmente tem esses armamentos nucleares e ele se sentir acuado, né, ele vai apertar o dedo no gatilho e daí é bem provável que aconteça uma grande merda. Mas como os Estados Unidos já têm um grande contingente de pessoas lá no Mar da Coreia, né, com o porta-aviões, outros equipamentos estão sendo deslocados para lá, eles podem detonar os armamentos nucleares coreanos no espaço, né? Isso geraria uma catástrofe na Coreia do Norte, talvez na Coreia do Sul, em parte da China, porque aquilo tudo está junto, né? O Japão, que está ali do outro lado do mar, talvez também sofra consequências. Então, nós não sabemos ao certo o que pode acontecer, né? Nós não sabemos. Essa situação ela ainda está bastante imprevisível. É uma grande queda de braço, né? De um lado a Rússia, do outro lado Estados Unidos, de um lado a Coreia do Norte, do outro lado Estados Unidos, de um lado a Síria e o Afeganistão, do outro lado os Estados Unidos. Então, é um grande tabuleiro de xadrez que fica até difícil compreender, né? Fica difícil compreender qual é a intenção da Rússia com isso tudo, qual é a do Putin. O Putin é um conservador mesmo ou ele está jogando apenas? São inúmeras questões que existem, inúmeros pontos de interrogação que estão em nossa mente e que nós não encontramos respostas porque a situação ali no Oriente ela está bem nebulosa, está difícil entender, né? Então, por mais que o Putin às vezes banque o conservador, eu não consigo confiar nele. Eu fico ainda do lado dos Estados Unidos, né? Eu não sou assim aquele adorador dos Estados Unidos. Eu gosto assim o modelo deles, assim, o modelo político que permite um bom equilíbrio, a questão da propriedade privada, o direito às armas, a questão estética dos Estados Unidos eu não gosto muito, né? Esse modelo das grandes cidades, as metrópoles, as megalópolis. Eu curto mais uma arquitetura europeia, mas pena que a Europa está vivenciando essa decadência cultural nos dias atuais, mas eu ainda fico do lado dos Estados Unidos por uma questão de coerência, né? E é uma nação que conseguiu construir grandes coisas, valores, princípios, né? E merece os nossos aplausos em certa medida, né? Mas a questão da Coreia do Norte, ela é nebulosa, né? Talvez por causa das armas nucleares não aconteça um conflito, mas se não acontecer, o mundo vai ficar constantemente nesta queda de braço não resolvida, porque de 1945 para cá nós vivenciamos uma queda de braço não resolvida por causa das armas nucleares. Os países temem um ataque, porque uma guerra nuclear seria catastrófica para a própria humanidade, significaria o seu fim. Só que os problemas entre as nações não estão sendo resolvidos. Em outros tempos, os povos guerreavam e fazia parte da vida das pessoas isso, né? A guerra conferia até um sentido à vida das pessoas. As pessoas estavam meio entediadas, iam para a guerra, se sobrevivessem, depois dariam continuidade às suas vidas, mudavam conceitos, princípios, né? As guerras, em outros tempos, elas propiciavam sempre um recomeço. E o nosso mundo hoje ele está engessado. Ele precisaria talvez de uma guerra, não uma guerra nuclear, mas uma guerra que colocasse alguns pingos nos is novamente. Alguns líderes deveriam ser destituídos, alguns povos deveriam receber um tranco, como esses muçulmanos que não têm respeito pela cultura e pela religião dos outros povos, que querem impor o Islã para o mundo inteiro. Então, em relação a esses muçulmanos, deveria ser feito algo, né? Como o caso do Bashar al-Assad, né?
Eu acredito que não basta destituir ele e não combater os grupos terroristas que estão dentro da Síria. Se realmente ele for destituído, o Trump também vai ter que combater os grupos terroristas, os eliminando. Porque o terrorismo só vai desaparecer do Ocidente o dia que os grupos terroristas forem destruídos, completamente eliminados, aniquilados. E isso precisa ocorrer lá na Síria, isso precisa ocorrer no Afeganistão. A Arábia Saudita também financia grupos terroristas. Então, muitos pingos precisam ser colocados nos is. E se tiver que acontecer uma guerra para resolver isso, que seja. Porque nós não podemos continuar da forma como estamos. Nós temos medo da guerra, o medo constante, mas também não vivemos em paz. Vivemos sob uma tensão constante, com medo da guerra. Mas não fazemos uma guerra para resolvermos os problemas, porque tememos os armamentos nucleares das diferentes nações. Então, o mundo está num grande embrolho hoje em dia. As coisas estão embrulhadas, enosadas, um monte de cordas aí entrelaçadas e está difícil resolver essa situação. Se acontecesse uma guerra, alguma coisa, o mundo sofreria alguns abalos e eu acredito que poderia ser possível dar início a um novo tempo depois. Um tempo mais pacífico, porque as guerras elas ensinam algo para os povos. As guerras elas são pedagógicas, né? Os seres humanos são guerreiros desde sempre, desde as tribos da pré-história, os grandes impérios da antiguidade, durante a Idade Média, a Idade Moderna, né? O início do período contemporâneo, né? Pós-Revolução Francesa. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, por causa das armas nucleares, os seres humanos eles foram atrofiados nesse seu aspecto bélico, né? O ser humano ele precisa de uma guerrinha para resolver os problemas entre as nações. Como dois indivíduos muitas vezes batem boca, ou se empurram, ou discutem para resolver um problema, assim é também entre as nações. Só que por causa desse pacifismo babaca imposto à humanidade, por causa do politicamente correto e por causa da inversão de valores, por um lado, e por causa dos armamentos nucleares, por outro lado, os problemas não estão sendo resolvidos entre as nações. E daí vira uma bola de neve isso. Vira uma bola de neve. E os problemas da humanidade, eles não vão ser resolvidos enquanto não acontecer um choque, alguma coisa que quebre essa monotonia, essa mornidão, né? Esse entrelaçamento, esse embrolho, toda essa situação caótica, camuflada sob os mantos de uma falsa paz, porque vivemos numa era de falsa paz, né? Mas o problema maior que está por trás disso tudo é espiritual, dos seres humanos consigo mesmos, né? A humanidade não se resolveu ainda consigo mesma. Por isso que existem tantos conflitos. O que são nações como a China, né, como a Rússia, como a Coreia do Norte, senão nações governadas por líderes prepotentes, não resolvidos consigo mesmos, que não se conhecem, e que daí depositam no poder terreno todas as suas esperanças, sendo que a esperança deve estar dentro do ser humano, na busca pela evolução espiritual e tudo isso. Mas quando não existe a busca pela evolução espiritual, os seres humanos canalizam todos esses fluidos em coisas erradas. E daí surgem conflitos, surgem guerras, né? Mas o pacifismo não é uma alternativa viável e saudável, porque o pacifismo não passa de um babaquismo, de uma idiotice, de uma fraqueza daquele que não quer encarar os problemas e não quer lutar, né? Então aí quanto ao Trump, eu acredito que ele está correto aí nessa sua investida. Eu não sei o que vai acontecer, isso pode ser catastrófico para a humanidade se vier a surgir
uma guerra nuclear lá na Coreia do Norte, se a Rússia entrar também e peitar os Estados Unidos, porque está tensa a situação entre a Rússia e os Estados Unidos também, a China também nesse bolo, né? Esses países muçulmanos, essa imigração islâmica para a Europa que está soterrando o velho mundo. Então, inúmeros são os problemas do mundo. E uma guerra, dentro de certas medidas e certas proporções, poderia ajudar a resolver muitas coisas, né? Mas uma guerra nuclear seria realmente catastrófica. Então, o ser humano sempre foi guerreiro, desde a pré-história, durante a história antiga, medieval, contemporânea, né? O início da história moderna, depois a história contemporânea, mas de 1945 para cá, o ser humano está se tornando cada vez mais babaca e idiota, porque a guerra faz parte da história da humanidade. Através dela, avanços surgem. Surgem, sim, grandes destruições, mas nada na vida é apenas mal e nada na vida é apenas bom. As coisas têm os dois lados e as guerras também têm o seu lado negativo e ruim, mas também tem o seu lado positivo e bom. Muitas vezes é preciso surgir uma guerra para resolver problemas entre as nações. Da mesma forma como indivíduos se desentendem e resolvem os seus problemas através de diálogos ou de um empurra-empurra, muitas vezes, as nações também fazem os seus empurra-empurras, muitas vezes, né? Fazem o seu empurra-empurra, né? Através de guerras, né? Então vamos aí esperar para ver o que acontece ali na Coreia do Norte. Se um dos lados vai ceder, se o Kim Jong-un vai ceder, ou se o Trump vai ceder, eu acredito que não, né? Porque ele foi bem longe nesses últimos dias e o Trump não tem cara de quem vai retroceder, né? E também não acredito que o Trump está do lado dos globalistas, né? Porque se o Trump atacasse, por exemplo, se o Trump tomasse o poder na Síria e derrubasse apenas o regime do Bashar al-Assad e deixasse os grupos terroristas incólumes e essa imigração muçulmana continuasse para a Europa, nós poderíamos dizer que ele está do lado dos globalistas. Mas vai que ele decide combater os dois, o regime sírio e os grupos terroristas, que é o correto, né? Os globalistas não querem combater os grupos terroristas, né? O Obama se preocupava com o regime sírio, mas não com os terroristas. Ele deixava os terroristas pintarem e bordarem. Algo que o Trump aí não está deixando, porque a sua atitude é outra. E isso me faz pensar realmente que ele não está do lado dos globalistas e que ele vai tomar medidas diferentes do Obama, como já está tomando medidas diferentes, né? Mas a situação é nebulosa lá no Oriente e precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!